O pequeno detalhe de hoje será aquele fundo com batidinho e miosótis. Olha só, aqui eu tenho aquela base de fundo preparada, que nós fizemos na outra aula. Agora eu vou fazer aqui um batidinho para complementar. Batidinho a gente nunca deve fazer tipo bola, não funciona. Aqui eu tenho pra cá uma linha, pra cá uma linha, eu vou fazer pra cá, ó, assim, uma linha de batidinho, aí uma aqui e uma aqui. 3, 3, 3, sempre funciona triângulo, viu? Vou usar um pincel número 8 e eu vou começar com azul petróleo. Eu tenho aqui um fundo, uma base com verde pântano, em cima do fundo molhado, por isso que ficou assim suave. Começo bem aqui na área mais escura e vou limpando o meu pincel para fora. Eu não volto arrumando, porque senão vai ficar muito pesado. E eu quero que fique, olha como eu uso a cerda do pincel inteira. Se você fizer batidinho assim, vai ficar linha. Não é para ficar linha, é para ficar crespo. É preciso que o pincel tenha cerdas. Ó, termina fininho, mais um pra cá. Não deve ficar assim. Se ficar assim, você tem que voltar arrumando. Esse batidinho sempre deve ser irregular. Ó, aqui um pouco mais forte. Aqui ainda vou puxar o cabinho depois. Eu vou pôr aqui uma área grande aqui de batidinho, nem precisava tanto. Ele sempre vai fazer assim, ó, um zigue-zague, tá? Nunca vai ficar reto. Agora, eu tenho uma base bem escura. Eu vou lavar meu pincel, eu vou colocar uma segunda cor. Só em cima desse aqui você já poderia trabalhar o branco, mas eu vou colocar um pouquinho do rosa. Vou colocar um pouquinho do rosa bebê. Não aqui, vou colocar aqui, ó, mais nas pontas. Ele vai dar uma incrementadinha. Aqui, ó. Então, assim, ó, mais nas pontas. Aqui um lilás também ficaria bonito. Agora eu já vou fazer com o branco. Um pincelzinho aparado, durinho, número 2. Eu gosto de fazer com pincel durinho. Tem gente que gosta de fazer com aquele pincel macio. Nada contra. Cada um tem o seu jeito. E esse é o meu jeito. Pego a tinta do jeito que vem no pote, não pode diluir. De um lado só. Aí eu vou fazer aqui, ó, uma florzinha principal. Uma pétala, 2, 3, virei meu pincel, ó, tá vendo? 4 e aqui, ó, 5. A quinta eu não puxei assim para não ficar estrelinha. Parece que a florzinha tá olhando pra lá, ó, tá viradinha pra lá. Vou fazer aqui mais uma, ó. Uma pétala, 2, 3. Agora eu vou colocar 4, 5. Compridinhas. Também tá olhando pra lá. Aqui não cabe uma inteira, então eu só vou colocar pinceladinhas assim. Aqui, ó, já vou colocar só de 2. E aqui vou limpar o meu pincel. Você não precisa fazer florzinha até na borda. Você pode deixar onde tem aquele rabinho com a cor mais escura, você deixa ele aparecendo. Vou pôr mais uma aqui. Ó. 2 toques, pronto. Aqui, ó, vou colocar 2 e pronto. Não preciso pôr florzinha inteira. Aqui posso pôr assim 3. Mas você viu que eu já tô limpando o meu pincel, eu não tô colocando tinta mais. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, mas vou deixar mais escurinha. Quando eu só limpo o pincel, fica mais escurinho. 2, 3. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3 também. Mais uma aqui. Pinceladinha. Limpei meu pincel. Pronto.
Agora, um detalhezinho. Vou usar o verde grama. Gosto de usar verde grama. Tiro o excesso de tinta no pincel e vou fazer como se fossem folhinhas. Mas é só uma apertadinha de pincel. Não é para desenhar a folhinha. E outro detalhe, eu não vou encher esse espaço vago com folhinhas. Eu vou colocar as folhinhas em volta. E não assim todo ele. São galinhos, né? Então, são galinhos com folhinhas verdes. Aqui pelo meio eu posso pôr algumas também. Esses espaços vagos, pode ter uma folhinha que subiu em cima da florzinha até. Cuidado, não encha demais, tá? Ó, apertadinha. Acho que já tá bom, bem distribuído. Agora eu vou colocar o meu miolinho com o amarelo canário. Amarelo canário sempre é uma cor assim meio mais discreta do que o amarelo ouro e do que o limão. Você vai imaginando, como na hortênsia, você vai imaginando onde tem as pétalas e você vai colocando o miolinho. Eu vou usar o rosa antigo, que foi o que eu usei para fazer ali o botão. Eu sempre gosto de usar no trabalho os mesmos tons, mesmo que seja fazendo misturas, mas fica bem interessante. E vou fazer com o pincel zero, na parte de baixo do miolinho, um toquezinho com essa cor. Ó, aqui só um ponto mesmo. Já deixa um pouquinho mais interessante o trabalho. Agora com o sépia. Ó, pincel zero. Pego a tinta só na pontinha. Minha tinta tá bem nova, então tá bem boa, bem leve, né? Bem boazinha de trabalhar. E eu vou fazer alguns galinhos. Mas esses galinhos não podem ser galinhos retos. Você vai fazer alguns galinhos assim, ó, meio curvos. Ó. Um na pontinha. Você viu que é bem discreto? Aqui vou fazer um também. Eu sei que vai fazer sombra, mas eu vou fazer um galinho aqui puxando... Não, vou puxar pra cá. Ó. Quase não apareceu. Mais um. Aí aqui, não vou pôr no mesmo lugar um pra cá. Vou pôr um pouquinho mais pra baixo. Ó. Vou fazer um menorzinho aqui do lado. Aí aqui, entre as florzinhas, eu posso colocar também. Gente, tô fazendo uma aqui assim que tá bem completinho. Geralmente, eu faço só uma etapa. Faço uns 2, 3 galinhos e já tá pronto. Esse eu tô fazendo bem detalhado para você ver. Porque esse vídeo é de detalhes. Quanto mais detalhe, melhor. Terminei de fazer isso. Aqui ainda posso colocar mais um. Opa, esse saiu maiorzinho, ó. Terminei esses detalhes, eu vou voltar com o branco nessa altura. Ah, quando eu puxei ali, sujou essa florzinha, ó. Voltar com o branco. Quando eu fiz a florzinha, em cima da tinta úmida, ela sumiu um pouco. Então, agora eu volto com o branco fazendo só um contorninho de um lado, do lado da luz. Aqui, ó, o lado da luz. Não precisa preencher, e não deve, na verdade, preencher a florzinha inteira novamente. Se você preenche inteira, ela vai ficar chapadinha, vai ficar plana, não vai dar o relevo que a gente quer. Sempre fica um ladinho mais marcado, é aquele ladinho que você vai pôr o reforço do branco. Nesses botõezinhos aqui, basta um toque de branco, ó. Não precisa preencher, não precisa mais nada. Quando eu fiz a florzinha, tava úmido. A tinta que eu tinha colocado embaixo. Agora, eu reforço o branco, porque se ficar em cima da tinta úmida, o branco vai sumir um pouquinho mesmo.
que nem vou reforçar muito, porque aquela dali foi só uma limpadinha de pincel. Eu vou aproveitar esse sépia aqui, eu vou puxar esse cabinho, porque eu ainda não tinha feito. E assim, esse trabalho fica concluído. O pequeno detalhe tá aí para você exercitar e fazer trabalhos lindos. Você pode enviar sua sugestão de pequeno detalhe para mim, que eu terei prazer em te atender. Esse foi o pequeno detalhe de hoje. Que Deus abençoe suas mãos e até o próximo vídeo.